Boa noite mais uma vez. Estou Wagner e Dona Rabi, parabéns para eles. Eu sei que já todos, ou quase todos mandaram realmente uns parabéns para eles. Espero que também que tenha sido uma bênção para eles, apesar do que a gente sabe que está só começando mais uma vez o trabalho, As noites difíceis, sem dormir muito, coisa aí, mas continuo orando por eles, É muito trabalho, mas é um trabalho muito satisfatório e muito abençoado para os pais. E também esperamos até pelos irmãos, as outras filhas aí. Eu peço oração também para a Doni, que está viajando também quarta-feira agora. Ela vai para estar com Cristina e Mark e os outros 2 netos, na chegada da mais nova moça aí. São 2 nomes já escolhidos, mas eu não lembro quais são, Então parece que um está querendo uma e outra. Então, mas vamos ver aí daqui um pouco aí, se Deus permitir aí, viu? Então vamos agradecer. Nós também, eu não sei se alguém já ouviu hoje ainda, se Andrés realmente melhorou, creio que sim, mas acho que a motorista foi ruim demais, Jonas? A viagem longa lá para Cariri, na sexta-feira, desculpe, chegando lá, ela ficou um pouco enjoada aí, vomitou aí várias vezes, mas estamos tentando deixar os pés no chão aí, mas continuo orando por eles, nesse novo desafio para o casal. Último ano para ele, ela também vai fazer algumas matérias. Jonas e eu ficamos também lá com o pastor Ricardo Leite. Jantamos lá com eles, foi um tempo muito bom, muito agradável, mesmo que foi rápido demais, mas graças a Deus pela vida do pastor Ricardo, Dona Rosângela aí, os filhos aí, graças a Deus aí. Ok, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos capítulo 15, por favor. Atos capítulo 15. Sim, as crianças vão sair, desculpa aí, não foi avisado antes. Deixa-me fazer pergunta aqui. Quem aqui realmente já era escoteiro? Já estudou para ser ou já preparou para ser escoteiro? Ninguém? Que coisa. E nos fuzileiros? Também não, Então já 0 para 2, Pois é. Me dê uma coisa. Todo mundo sabe o que é bússola, Acho que todo mundo sabe, Não sei se você já usou, não vou nem dizer para levantar a mão, mas é importante que nós sabemos a direção para onde estamos indo, a direção pelo qual nós estamos andando. Muito importante isso aí. Fazemos comparações de coisas até a direção certa. A Bíblia até fala sobre andando reto, na direção correta. Provérbios fala que não deve nem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sim seguir reto, seguir correto. Então é importante que nós, fazendo essa comparação, nosso busto em Cristo, que também entendemos a respeito da missão que Ele nos deu, para que nós estamos andando na direção certa, para cumprir a missão que Ele nos deu. Dizendo isso porque quando nós chegamos aqui em Atos 15, nós temos vários acontecimentos que já aconteceram e vários outros que estavam para acontecer, que ia determinar e ia ajudar
de manter a direção correta para a igreja. E eu digo ainda mais, no início agora, 2020, 2000 anos depois que Cristo, é importante também que nós seguimos a direção da Bíblia, que nós consideramos nossa bússola. Amém? Importante isso. A Bíblia nos mostra claramente em qual direção nós devemos estar andando. Nesse plano então de Deus, para que ele revelou assim Atos assim para a igreja, nós encontramos ele usando quem? Líderes, mas também pessoas como vocês e eu. Claro que ele escolheu realmente alguns apóstolos para direcionar no início da igreja, que eles por sua vez assim ensinaram e treinaram pessoas para levar adiante não apenas a mensagem, mas sim a direção e o andamento correto da palavra que Jesus tinha ensinado a eles. Aqui em capítulo 15 de Atos, então, nós temos um evento, ou alguns eventos, aliás, que poderia desviar ou tirar da trilha um pouco assim a igreja nova, a igreja primitiva que a gente chama. Primeiramente aqui, tem alguns que estavam chegando dizendo, olha, se não ficar circuncidada realmente todos os novos convertidos, gentios, não são salvos. Paulo e alguns demais assim dizendo, negativo, isso não foi o que foi ensinado. Então, estava uma divisão. E essa divisão chegou até para chamar atenção, que eles convocaram para encontrar em Jerusalém para resolver a situação. Juntamente com isso também falaram o quê? Olha, Pedro, você foi lá, você comeu com alguns gentios, você contaminou-se, você desobedeceu à lei, você não fez certo. Então Pedro fez o quê? Olha, foi explicando o que aconteceu. Olha, teve essa visão. Enquanto eu estava nisso aí, chegou alguns homens assim, que reuniram enviaram por Cornélio aí. E aconteceu assim, foi relatando tudo. Filipe também, que foi um evangelista em capítulo 11, já tinha pregado para alguns samaritanos também que converteram. Relataram isso. Tiago levantou, então, irmãos, é assim, então, obviamente, Deus mostrou que também os gentios estão para ser incluídos na igreja. Então chegaram assim à conclusão, fizeram uma carta, escolheram mesmo de pessoas para ir para as igrejas, confirmando a decisão que foi tomada, e o que foi o resultado? A palavra de Deus cresceu. Os irmãos plurais, tanto judeus, tanto gentios, também regozijaram, foram encorajados. É aqui no trecho aqui, a partir do versículo 30 aí. Os gentios, por sua vez, também ficaram super animados, super alegres. Então, parece que passou a crise, não é? Mas a partir do versículo 36, veja na sua Bíblia, por favor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu
encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O que acontece então quando tem desavenças? O que acontece quando tem desacordos? Porque obviamente aqui está gravado nas Escrituras para vocês e eu, para a gente não apenas observar e ver isso, mas também para a gente entender. E agora? Não vou nem pedir para alguém levantar a mão assim, que se já passou realmente uma discussão, ou realmente uma coisa assim não agradável assim na igreja que você participou. Porque não acontece aqui não, eu sei nisso não. Brincando. Acontece, queridos. Não para dizer que está errado, que estava em pecado, um estava em pecado, o outro não. Ambos não estavam servindo. Não ambos estavam pregando e ensinando a palavra de Deus. Não ambos estavam sendo usados por Deus. Já tinha sido usados por Deus antes e ainda estava sendo usados por Deus. Com certeza. Com certeza. Mas qual é a coisa mais importante? Ou seja, melhor perguntar, qual é o motivo mais importante a respeito disto? Não é realmente as pessoas em si. Não são as pessoas mais importantes para Deus do que realmente uma ideia boa, ou realmente um plano perfeito, ou ideal, ou coisa qualquer. Não é que Cristo morreu para as pessoas e não por ideias, ou prédios, ou coisa qualquer. Claro que sim. Claro que sim. Mas nossa bússola sim é Cristo Jesus que veio, sofreu e morreu, mas ressuscitou por nós. Para nos dar vitória, para nos dar união, para nos dar crescimento, para aprofundar nosso conhecimento dEle, nosso amor para com Ele e para com pessoas, porque Ele morreu. Acontece essas coisas, acontece desvios, acontece também outras dificuldades nesta vida. Mas nós temos um caso aqui, e continuando em Atos, levantando. Isso não foi a primeira vez também não que levantou conflito ou dificuldade. No capítulo 6 também aconteceu um conflito lá. Parece realmente que foi, não partidarismo, mas na realidade tipo racismo. Algumas das viúvas estavam sendo negligenciadas porque não era da raça assim deles. Mas foi resolvido, e agora já veio outro, e agora foi resolvido, e agora a vitória parece, mas não foi. Não foi. Discussão entre pessoas assim, e maneira assim. Então, primeira coisa então, queridos, a gente precisa lembrar de focar em pessoas nos tempos de desavença. Tempos de desavença certamente virão. Certamente virão. Se não aconteceu, virá, viu? Virá. Eu não quero realmente desanimar ninguém. Eu não quero realmente decepcionar ninguém. Nós que somos casados, nós entendemos bem isso. E quando a gente começa a namorar, quando a gente começa a de realmente nossos olhos ficam cheios assim de amor, para com a pessoa, a gente não veja muitas vezes algum defeito nosso amado ou nossa amada. Mas quando vem, parece assim que estourou. Quando vem, às vezes a decepção é grande. Mas o que vence então essas desavenças? O que ajuda a gente a superar essas coisas? Não é o amor? Mas veja como foi que Deus realmente operou na vida dessas pessoas quando vem assim. Então, a primeira coisa assim, nas desavenças assim, o que a gente faz aí? Olha, temos a frase aqui,
e Barnabé, versículo 37, mais versículo 38, mais Paulo. 2 pessoas, 2 líderes, pessoas que Deus tem usado. Barnabé sacrificou para Paulo, ou Saulo no início. Barnabé foi buscá-lo, para trazê-lo. E Barnabé discipulou Paulo. Se Paulo tivesse qualquer sucesso, ele realmente devia muito a Barnabé, porque Barnabé sacrificou para ele. Barnabé vestiu a camisa. Barnabé assim botou a mão no fogo assim para Paulo. Mas agora nós temos realmente desavença aqui. E agora? Olha, não tem aqui, sabe? Não permite que desavença tornaram-se distrações da missão. Atos 1:8, primeiro capítulo aqui desse livro que Lucas escreveu. O que realmente que foi a primeira coisa que ele falou lá em versículo 8? Mas recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, não é opção aqui. Aqui realmente é uma bênção, mas também é uma ordem. Sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, tanto em Samaria, tanto realmente os confins da terra. Então eles realmente estavam fazendo isso. Barnabé fazia disto. Depois que Paulo também converteu, ele fez muito isso. Mas agora ele realmente está discordando se João Marcos ia com eles ou não. Olha, a missão deles, tanto quanto a missão nossa, é fazer discípulos de Jesus Cristo. Não fazer discípulos de Paulo ou Barnabé ou qualquer outro, não. É para a gente fazer discípulos de Jesus Cristo. São várias maneiras e lugares que nós devemos fazer isso. O primeiro lugar onde nós devemos fazer isso, creio eu, é no lar, em nossas casas. E fazer discípulos de uns aos outros, de Jesus Cristo. Nós maridos com nossas esposas. E ambos assim com nossos filhos. E se Deus permitir então, para fazer com nossos netos. E assim diante. Mas nesse caso também Deus coloca pessoas em lugares estratégicos e específicos assim, também fazer, para pregar o Evangelho e fazer isso. Nós viajando, eu e Jonas, viajamos assim sexta-feira e voltando sábado. Passamos muitas vilas e cidades. Muito chão. 8 para 9 horas de viagem, cansa. Não sei o que passou na cabeça dele, mas bem provável que foi semelhante a mim. A gente vê assim muitos lugares que precisam o Evangelho, precisam de ouvir de Cristo. Quem irá? Nós não temos tempo a perder para discordar com nosso irmão, nossa irmã, a respeito de quem presta ou quem não presta. É porque esse fez realmente isso, então não vai servir comigo não. A nossa missão é para fazer discípulos de Jesus Cristo, não discípulos de fulano, beltrano, cicrano, não. Jesus Cristo, só. Só Ele é nosso bússola, só Ele é nosso alvo, só Ele é nossa imagem e pessoa para imitar, seguir, obedecer. Olha, haverá tempos de desavença, mas devemos manter o foco em pessoas para quem Jesus Cristo morreu. Você não morreu, eu não morri. Ninguém morreu por nós, senão Ele, só Ele. Então é tudo sobre Ele, não a nós. Se nosso foco está nele, as desavenças então vão minimizar, vão diminuir.
Mas se nós focamos em nós mesmos, virão muitos desavenças, porque nós não estamos focando na pessoa certa e a missão certa. Tempos de desavença, a gente precisa focar em pessoas aí. Segunda coisa, agora chegou, tudo bem, a divisão. Daqui para frente, então, é Paulo e Silas, e Paulo e Timóteo, Paulo e os outros assim. Nós não ouvimos quase nada mais de Barnabé. Não é porque Lucas não gostou, é porque Lucas viajou com Paulo. Então Lucas estava contando a história, que estava acontecendo à frente dele, que ele também participava. Graças a Deus, nós sabemos mais tarde, e Paulo até chamou para trazer João Marcos, que João Marcos realmente prestava, foi bênção para o ministério, graças a Deus, reconheceu. Provavelmente, mais uma vez, porque Barnabé trabalhou, corrigiu, amou João Marcos, e levantou ele assim para ser realmente um servo nota 1000, que prestava e que foi importante para a obra de Deus. Quem sabe assim que Deus vai usar alguns de nós também para encorajar, restaurar, animar ou reanimar algumas pessoas que estão precisando um levantamento assim na obra de Deus. Capítulo 16, segunda coisa, nós precisamos focar em pessoas, quando vem desvios. De vez em quando você está andando na estrada e realmente tem uma placa lá, desvio para a direita, ou desvio para a esquerda, ou coisa qualquer assim, em termos de um desvio. É porque o caminho realmente está com problema, ou está bloqueado, está com realmente um perigo. Então, que desviar. Na vida também tem desvios, não tem? No capítulo 6, aqui na primeira parte, nós chegamos agora para hoje, que chama-se Turquia, Derbe, Listra, tudo aí onde Paulo e Silas realmente viajavam assim, chegaram até tal ponto. E estavam procurando assim de andar num lugar proibido, não permitido. Na realidade, se você olha no mapa, assim você vai ver que eles tentaram ir para o oeste, chama-se Ásia. Não é a Ásia assim em termos de continente que nós conhecemos hoje, mas era realmente uma parte lá, tipo uma parte da Turquia naquela época, que chamava-se Ásia. Mas versículo 6 diz que realmente o Espírito Santo assim impediu. No versículo 7 chama-se Bitínia. Bitínia realmente é ao norte de onde eles estavam. Mesma coisa, o Espírito de Jesus não permitiu. Versículo 8 diz: tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Troade realmente era o ponto assim mais oeste assim que podia andar no continente lá. Depois disso realmente era o mar, não podia passar ali. Ok, oeste, norte, o sul era o mar Mediterrâneo, então não podia ir para o sul. E agora Deus? Parece realmente o desvio assim que onde andava, Deus não estava abrindo a porta. Já passou isso na sua vida? Talvez não foi tão singular, tão definido assim, mas onde ficou perturbado assim, e tinha que tomar uma decisão difícil, ou parece que não tinha solução. Estavam aqui, mas naquela noite, uma visão. Agora escute bem, antes do que as escrituras foram completadas, Deus também operava através de visões. Às vezes, não foi normal, vamos dizer assim, não foi para todo mundo, não. As escrituras relatam assim que foram
seleção de pessoas que Deus realmente fez isso, pelo menos que nós temos gravado. Mas nesse caso, Deus realmente revelou a vontade dele, dessa forma. Houve uma visão, versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Obviamente para ele, foi claríssimo que Deus está falando naquela hora, naquela visão. Paulo, você, equipe, vai ultrapassar e vai para a Macedônia, vai servir ali. Essa é a vontade. Por que a gente sabe disso? Porque versículo 10 diz: olha, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deixe-me só dizer duas coisas aqui rapidinho. Primeira coisa, anote aqui nas expressões, antes do versículo 10, nós temos muito assim, eles. Quem estava escrevendo aqui? Foi Lucas. Aonde Lucas, exatamente quando e onde Lucas se encontrou e começou a viajar com eles, nós não temos certeza absoluta, mas foi perto desse tempo aqui. Mas Lucas, daqui para frente, ele muda de eles para nós. Você pode anotar quantas vezes ele falou aqui no primeiro plural. Nós, versículo 10. Procuramos. Versículo versículo 11. Seguimos. Entendeu? Versículo 12. Permanecemos. E assim diante, várias e várias vezes. Nós fizemos, nós fomos, nós isso, nós aquilo. Era plural. Até também, e a segunda coisa, versículo 10 mostra também um princípio muito importante, queridos. Princípio bíblico muito importante. Preste bem atenção, por favor. Muitas vezes nós chegamos à conclusão particular, determinando ou tentando determinar a vontade de Deus sozinho. Nós não encontramos na palavra de Deus, em a maioria dos lugares, pessoas tomando decisões sozinhos. Ou seja, dependiam uns aos outros, ajudavam uns aos outros, dependiam uns aos outros nas decisões e as necessidades. É um princípio bíblico. Provérbios diz: na multidão de conselheiros tem sabedoria. Então, em vez de assim, de esconder ou afastar, quando vem as pressões, quando vem as dificuldades, quando vem as decisões difíceis, vai abraçando as pessoas com que você confia, com que você sabe que realmente ama você e quer o bem para você e para a sua vida, e procure realmente sabedoria aos outros. A comunhão é para ter para um ao outro, para beneficiar todos. Pastor, mas a pessoa vai dizer tudo sobre a minha vida para outros assim. Deixe isso com Deus. Se a gente está fazendo e cumprindo o que a Bíblia nos ensina, em princípio, será que Deus não vai usar aquele também para beneficiar a sua vida, tanto quanto para beneficiar a vida também dos seus irmãos? Muitas vezes a gente preocupa demais o que as pessoas vão pensar de nós, do que o que Deus pensa de nós. É melhor a gente pense o que Deus realmente veja e sabe e conhece o nosso coração, do que o que as outras pessoas realmente vão fazer. Porque não são as outras pessoas que vão julgar a gente, vai ser Deus. Então é muito mais importante o que Ele pense sobre nós do que as pessoas pensem de nós.
Olha, desvios são divinamente determinados. Às vezes a gente brinca, fulano tinha sorte, escapou aquele assim, coisa assim. Será? Você acha que nosso Deus é tão pequenez aí que Ele não sabe todo detalhe sobre a vida daquela pessoa? Ou da sua ou da minha? Não somente Ele sabe, mas a Bíblia diz: os próprios cabelos da sua cabeça, minha cabeça, são numerados por Ele. Ele sabe. E se nenhum pardal cai do céu assim sem Ele anotar, como Jesus disse, não tem muito mais valor do que muitos pardais vocês? Ou vocês de pequena fé? Olha, não olhe para trás não, olhe ao redor. Quem está ao redor de você e eu? Pessoas. Quando vem os desvios, focar nas pessoas. Pessoas que Jesus ama, pessoas por quem Jesus morreu, pessoas por quem Ele quer que nós sejamos instrumentos nas mãos dEle para ser usados para influenciar e ajudar a conduzi-los para Cristo. Eu falo mais uma vez aqui, queridos. Muitos que têm trabalhado em vários ministérios, mas eu estou pensando particularmente assim sobre o ANSI. Eu sei que a maioria, se não todos os líderes que chegam aqui de sexta-feira à noite, são cansados. É o último dia da semana de trabalho muitas vezes. São cansados. E chega aqui com aquelas crianças cheias de energia, tudo aí, cansado. Mas veja sim a possibilidade e a probabilidade de você, eu, qualquer um ajudando, influenciar a vida de uma dessas pequenininhas para Cristo, para o reino de Deus. É incalculável os efeitos da minha influência na vida de uma criança. Você nem tem como calcular não. Estou nem falando estatísticas assim, que a maioria que converte assim, converte antes de 14 anos de idade. Deve dobrar nossa intensidade de trabalhar e ajudar e amar esses pequenininhos. O que você pode achar é um desvio para Deus, realmente é uma oportunidade ordenada por Ele para ajudar e influenciar algumas vidas. Pense nisso aí. Terceiro aqui, capítulo 16, depois então, que eles foram para a Macedônia, chegaram, versículo 12, na cidade de Filipos. Era uma cidade polar, uma cidade importantíssima. Era o primeiro do distrito e a colônia. Era realmente um tipo Roma, assim, tirado e colocado em outro lugar, para ser semelhante a Roma, num outro local. Ou seja, um lugar de exemplo para todo o Império Romano. Cidade bem organizada, cidade bem governada, cidade cheia de bons cidadãos, cheia também de comércio, cheia de coisas assim que ia promover o Império Romano. Por acaso que Deus mandou eles para lá? Negativo. Foi desenho de Deus. Pense sobre isso. Mas a gente sabe a história. Mesmo que realmente foi uma cidade tão importante, mas não tinha nem sinagoga. E aí? Vai reunir onde então? A Bíblia diz que eles foram para o lado do rio. Por quê? Não vou entrar em tanto detalhe, mas um dos rituais e uma das coisas que eles também mantiveram assim, era algum dos rituais assim de lavar, de manter limpas as coisas e realmente o serviço e as orações, assim, a direção a Deus. Então esse foi um lugar que eles podiam praticar isso e também espalhar a palavra de Deus. Chegando ali, então a gente sabe, primeiro convertido lá da Europa, é Lídia, uma mulher.
Empresária, né? Era vendedora de púrpura aí, que é pessoa que provavelmente era empresário, tinha vários empregados, provavelmente pessoa de bens assim, financeiramente falando. Mas você vê, um desafio, viu? Eu não estou anotando aqui também, nós temos aqui, isso sai da Bíblia de alguém, mas eu vou aproveitar, viu? Não sei se foi você, Cláudio, não, mas olha, é a Marcela aqui. Você bota na sua Bíblia, bota assim nos lugares assim para lembrar de orar. E quando eu oro assim, eu penso em versículo Atos 16. Eu peço a Deus para outros líderes de vários lugares. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que Deus abriu o coração dela, versículo 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, que Paulo ensinava, que Paulo pregava. Então eu peço a Deus para Lídias, pessoas semelhantes a Lídia, que o Senhor vai abrir o coração para entender as coisas espirituais, as coisas do Evangelho primeiramente, e as coisas de Deus para crescer, para abraçar o Evangelho com tudo. E vocês sabem como é que a gente pode saber porque foi Deus que abriu o coração dela? Porque ela não apenas convidou Paulo e Silas para ficar na casa dela, mas ela constrangiu. Ela não apenas rogou, ela implorou e agarrou com eles: vocês vão ficar aqui, na minha casa. E ali nasceu a primeira igreja da Europa. Sabe disto? Primeira igreja na Europa. Atos 1:8 está sendo cumprido aqui, queridos. Os confins do mundo, o resto do mundo. Então, graças a Deus, porque anunciaram o Evangelho. Que mais uma vez é um desafio para vocês e eu. Tem pessoas ao redor de cada um de nós que precisam ouvir o Evangelho. Muitas vezes a gente faz desculpas, muitas vezes a gente esconde, muitas vezes a gente fica com vergonha ou com medo, ou não sei qual é a outra desculpa que você ou eu podemos usar. Mas nenhuma das desculpas presta para Deus. Precisamos falar. Precisamos abrir. Precisamos declarar. Pastor Davi, eu não sou Paulo, não sou Barnabé, não sou Timóteo, não sou Tito, não sou Silas, não sou Lucas, não sou, nem eu. Ah, mas você é pastor. Ah, é? Pastor também não é ovelha? Todos nós somos ovelhas de Jesus Cristo, seguidores dele. É nossa responsabilidade e nossa ordem para seguir, fazer discípulos de Jesus Cristo. Peça a Deus para uma pessoa, talvez não tenha nem o nome Lídia, mas uma pessoa semelhante a Lídia, que talvez tenha uma curiosidade, ou talvez tenha realmente algum interesse, ou talvez tenha alguma curiosidade, que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, para influenciar ele ou ela, para ouvir o Evangelho. Paulo abriu a boca, Paulo não foi por osmose não. Paulo abriu a boca, Paulo falou. Os da equipe assim também falaram, não deixaram de repassar as boas novas, nem você e eu. Mas diz, pastor, o que isso tem a ver com desânimo? Porque vocês sabem, eles falaram, como Lídia converteu sua família, o trabalho foi duro, difícil. Uma moça jovem estava seguindo a eles, endemoniado provavelmente, controlado por Satanás e os seus hostes aí. E o que aconteceu? Depois de alguns dias, Paulo assim, não foi que foi irado, mas claro que foi por Deus que aconteceu isso.
chegou. Ela estava dizendo: esses são os servos do Altíssimo Deus, escute a eles. Mas nem Jesus e nem Paulo daria crédito para Satanás o poder de Deus, e nem vocês e eu. Então ele sabia que isso não foi certo assim para ela avisar e anunciar isso, não. Então, não, isso tem que acabar. Então ele virou assim, expulsou o demônio. Os que estavam manipulando ela, usando ela para ganhar bem, ficaram com raiva, incentivavam realmente pessoas para levantar e realmente pegar eles e dar uma surra mesmo neles, açoitaram eles, arrastaram eles, colocaram lá na prisão, no cárcere lá, em Filipos. Eu não sei você, mas eu seria bem desanimado, com certeza. Mas a gente sabe, quando a pessoa está andando na vontade de Deus, as circunstâncias não é que determina o ânimo ou desânimo. Porque Deus pode mudar as circunstâncias, mas é Deus que muda realmente o coração das pessoas e transforma o coração das pessoas, como Ele tem feito desde esse primeiro século até hoje, e continuará fazendo isso porque Ele é Deus e não há nenhum outro. É porque a palavra diz que o Evangelho não é para envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação, para todos que creem. Açoitados, presos, doendo, sangrando. Puxa, eu estou fora, Senhor, não me chama mais não para esse trabalho não. Meia-noite, estava fazendo o quê? Chorando, lamentando? Não, estava orando e cantando louvores. É porque é o poder de Deus controlando uma vida. É o Espírito de Deus enchendo eles assim, com submissão ao seu Redentor. Resultado, Deus mandou realmente um terremoto aí, que abriu as portas, que assustou toda a cidade. Carcereiro assim e sua família converteram naquela noite. Você e eu, nós não sabemos o que está no outro lado da circunstância. Nem numa hora para a próxima, nem num dia para o próximo. Será que a gente persevera assim um pouco mais? Que Deus vai abrir o céu e vai ser só sol e tudo assim, sem relâmpago, trovão e chuva? Eu não sei. Mas o que eu sei dizer é que Ele está no controle e a vontade dEle vai ser feita, sem ou com a nossa cooperação, sem ou com a nossa obediência. Você acha que Paulo e Silas sabiam o que ia acontecer? Quando eles estavam orando lá e louvando a Deus e cantando? Eles não sabiam não. Mas eles fizeram uma escolha importantíssima. Que Paulo mais tarde, quando ele escreveu, escute, viu? Quando ele escreveu aquela carta para os de Filipos, o que ele falou? Porque eu aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer circunstância. Que bênção, não? Ele tinha passado isso, então ele não estava simplesmente escrevendo palavras bonitas, não. Ele estava escrevendo através da experiência que Deus tinha levado ele assim a passar.
eu aprendi, eu fiz uma escolha certa a viver contente em toda e qualquer circunstância. E nós, quando estamos numa boa, muitas vezes ainda reclamamos, não é verdade? Para vergonha nossa. Olha, daqui para frente, daqui até quase o final de Atos, nós temos relatos aqui de Deus fazendo coisas maravilhosas, apesar de circunstâncias difíceis, para a glória dele e para a edificação da sua igreja. Aqui nós temos a igreja em Filipos. Se vai capítulo 17, nós temos agora a igreja em Tessalônica. Primeira parte do capítulo 17. A parte do versículo 10, capítulo 17, nós temos a igreja em Bereia. No final do capítulo 17, mesmo com dificuldades, a igreja em Atenas. Capítulo 18, a igreja em Corinto. Corinto foi semelhante a Filipos. Alguns foram espancados. Eles pegaram até alguns líderes na cidade lá, espancando tudo aí. E quando nós abrimos 1 Coríntios capítulo 1, assim, a igreja de Deus em Corinto, juntamente com Sóstenes, nosso irmão, que era Sóstenes realmente foi espancado, quando eles chegaram lá em Corinto. Converteu, estava na igreja, que bênção. Essas igrejas também não começaram assim de pessoas de fama, de coisa assim, não. Pessoas de bens, pessoas de tudo assim, não. Foi uma mistura grande assim de muitas pessoas. Pessoas diferentes de todos os tempos, mas tudo estabelecido, assim, tempo de oportunidade divina. Porque com Deus não há erro. Com Deus não há surpresa. Com Deus não há coisa que não bate na vontade dEle. Então, queridos, nesses tempos a gente precisa entender, a gente precisa fazer aplicação, a gente precisa submeter e a gente precisa saber que Deus está para fazer algo. Talvez não em outras vidas, mas talvez na sua vida e na minha vida. Para nosso bem e para a glória dEle e para a edificação da sua igreja, através de uma vida dedicada a Ele. Várias décadas atrás, um casal missionário foi lá no sudeste da Ásia, para uma região que era muito difícil. Canibais, guerras, tribos com um com o outro aí. E esse casal foi lá, arriscando vida e tudo aí. E certamente aconteceu, como alguns teriam dito que aconteceria se eles fossem lá. Eles foram mortos e foram realmente comidos assim pela tribo. Uns 10 anos depois veio mais um casal. E esse casal realizou muitos e muitos frutos do Evangelho. Pessoas convertendo, pessoas transformadas. Pouco a pouco, veio realmente essa notícia para esse casal. Que era por causa daquele primeiro casal que deram suas vidas, que fez a diferença na conduta e no proceder deles, que quando o segundo casal veio,
que Deus deu realmente uma seara lá, uma ceifa bem grande. Agora a pergunta é: por que nós só queremos ser o primeiro casal, ou o segundo casal, e não o primeiro? Jesus fala uma coisa bem interessante lá, quando ele começou a dizer acerca da sua missão. Ele começou a dizer: olha, é necessário que o Filho do Homem suba a Jerusalém, ele vai ser julgado, maltratado pelos escribas e fariseus e os sacerdotes, vai ser morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Várias vezes ele falou isso, mas a primeira vez que ele falou isso, se não me engano, foi lá em Mateus capítulo 16. Ele procedeu a dizer: se alguém que quer vir após de mim, não nega a si mesmo, toma a tua cruz e me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Vocês têm lido isso várias vezes, verdade? Entra aqui muitas vezes, mas não entra aqui, não é verdade? Queridos, virão desavenças, virão desvios, virão desânimo em nossas vidas como crentes em Cristo. E para muitos já virão várias vezes isso. Mas as Escrituras aqui não mudam. Continua nos mostrando que a responsabilidade para nós é fazer o quê? Seguir a linha que Cristo estabeleceu. Fazer discípulos de Jesus Cristo. Viver o Evangelho. Pregar e compartilhar o Evangelho. Edificar uns aos outros e amar uns aos outros como Cristo nos amou. Servir uns aos outros e muito mais isso, para mostrar a quem nós pertencemos, a quem nós somos discípulos. Atos nos mostra o resultado assim que Deus deu quando os seus seguidores, seus discípulos seguiram e me obedeceram, apesar das circunstâncias, apesar das desavenças, apesar dos desvios, apesar das perseguições e dificuldades que enfrentaram. E Deus edificou a sua igreja e continua edificando a sua igreja até hoje. Provavelmente a maior pergunta para nós é: nós vamos cooperar ou nós vamos realmente virar as costas para isso? Vamos participar com alegria? Ou vamos assim, fica nas asas assim, só esperando se a coisa vai acontecer do jeito que nós achamos que é melhor ou não? O problema não é de saber o que está certo ou não. O problema é se eu vou submeter a Cristo como um discípulo dele, seguidor dele, nega eu mesmo, toma minha cruz e seguir a ele. Como é que nós vamos responder essa pergunta hoje? E daqui para frente, nesse ano 2020, se Cristo não voltar, com as oportunidades, com as possibilidades que Ele nos dá, dia após dia, semana após semana, mês após mês, para viver para a glória dEle e para ser um discípulo de verdade a Ele. Só para encerrar, as aplicações aqui estão aqui atrás. Vocês já leram aí? Reflete assim, medita, mastiga um pouco isso aí. Desavenças vêm,
Nós precisamos lembrar de focar nas pessoas que Deus tem transformado. Se Deus tem transformado a sua vida e a minha vida, por que Ele não pode fazer isso com outras pessoas? Vamos confiar nisto aí, mesmo com dificuldades e desavenças. Quando os desvios vêm, então precisamos lembrar que Deus quer dar a oportunidade de anunciar o Evangelho. Eu lembro ouvindo um pastor dizer assim, que ele tinha certeza, tinha convicção que Deus estava trazendo alguns dos seus filhos para crises e dificuldades, para que eles servir como plataforma mesmo para o Evangelho ser repercutido assim para pessoas. Seja pessoa no hospital, para falar com um enfermeiro ou médico assim da graça de Deus. Perdendo o emprego, coisas assim, para falar pessoas que realmente que Deus proverá, ou outras coisas quaisquer, para mostrar isso aí. Quando nós estamos desanimados, precisamos tomar a decisão de orar e regozijar em Deus, sabendo que pessoas estão observando as nossas vidas e estão escutando nossas reações e nossas atitudes para com aquelas dificuldades e desânimo acontecem em nossas vidas. A igreja primitiva realmente foi uma igreja exemplar. Não era igreja perfeita não, mas era uma igreja exemplar, porque eles seguiram essas coisas e confiaram no seu Deus, para Deus levar eles assim a ser instrumentos nas mãos de Deus, para edificar a igreja como Ele tinha prometido para seus seguidores, seus discípulos, que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela, tanto quanto hoje a mesma coisa. É muito bom quando nós animamos e lemos uma história que tem realmente um final feliz, não é verdade? E vermos realmente felizes para sempre. Isso realmente é a história de Deus para conosco, sabe? Porque no final não vai ser um labor assim não. Depois então vai ser só lucro, só alegria, só louvor e adoração a Ele, para milhões e milhões de anos, na presença dEle, que a Bíblia nos diz. E venceremos para sempre. Não vai ter mais problema de pecado, não vai ter problemas de desavenças, problemas de desvios e desânimo, qualquer outra coisa não. É só benção acima de benção, alegria acima de alegria. Não vale a pena então, enquanto nós esperamos aquele momento, chegar na presença dEle para ajoelhar e adorar Ele, para viver para Ele? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Agora, quem é as pessoas que Deus tem colocado no seu coração hoje à noite para pensar e orar por elas? Baixe a sua cabeça agora e pense sobre aquela pessoa. Ore para aquela pessoa, pessoas agora mesmo. Peça a Deus que essa semana ou esses dias assim, que Deus pode lhe usar para fazer uma influência, para falar de Cristo, compartilhar o João 3,16 e o poder da palavra, o poder do Evangelho para fazer uma diferença. Ele tem o poder, nós cremos isso. Mas esse poder só vai entrar em operação quando nós obedecemos e aplicamos a palavra. Então vamos aplicar agora mesmo. Ore. Clama a Deus para aquela pessoa, aquelas pessoas. Pode ser um amigo, pode ser vizinho, pode ser colega de trabalho, pode ser alguém que você realmente conhece muito bem, há muito tempo, mas até agora não teve coragem ou intenção particular para falar. Peça a Deus a coragem, que o Espírito de Deus possua a sua pessoa com poder e força espiritual para fazer a diferença. E fala a verdade com a pessoa.
Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez essa noite, gratos porque o Senhor não apenas estendeu o Seu amor para conosco, mas o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que seja satisfeito as Suas demandas pelo pecado, pelos nossos pecados, porque não houve nenhum outro sacrifício que poderia fazer essa diferença, senão o Seu Filho amado Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, Pai, nós somos gratos, nós somos felizes, nós somos alegres, porque nossos pecados são perdoados por meio dele, mediante a nossa fé nesse sacrifício completo. Mas, Pai, também tem muitas pessoas ao redor de nós que não têm essa alegria, que não têm essa convicção, que não têm perdão dos pecados e que precisam. Então nós rogamos, Pai, nós imploramos que o Senhor seja misericordioso para conosco e enche nossos corações com submissão e obediência total a Ti, Senhor, para que a gente possa, com coragem e intrepidez, falar a verdade da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E são os fundamentos do Evangelho, Pai. É que o Senhor atende às nossas orações e o Senhor responde e dá fruto, Pai. E que nossas vidas cada vez mais sejam dedicadas e submissas à Tua vontade. E que nossas mentes sejam inclinadas para seguir a Tua vontade dia após dia. Então, Pai, nós mais uma vez imploramos e rogamos para aqueles que já foram orados agora, hoje à noite, que amanhã, terça, quarta, todos os dias, Senhor, que o Seu poder enche nossas vidas e Teu Espírito usa a palavra para falar e transformar vidas com o Evangelho, Pai. E quando vêm as dificuldades, e quando vêm as desavenças e os desvios e desânimo, Pai, que nós olhamos para Cristo, o autor e consumidor da nossa fé, e confiamos no poder dEle, para Ele ser glorificado, para Ele ser exaltado acima de tudo e todos, e para que a Tua igreja seja edificada conforme o Senhor tem prometido. O Senhor Jesus jurou e falou isso, confirmando isso com seus discípulos, e até hoje continua sendo feito conforme a Tua vontade, Pai, escrito na Tua palavra. Opera nosso meio para que nós sejamos instrumentos limpos nas Tuas mãos, para a Tua glória, e para que Teu nome seja exaltado. É nossa oração dessa noite. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Se tem realmente uma coisa que gostaria de falar, um pedido de oração, precisando falar, o pastor Wagner está aqui hoje à noite, aqui atrás. Eu também estou aqui, também outras pessoas dispostas assim também sentar, ouvir, aconselhar, orar com você. Não deixa, não, depois eu faço. Não deixa não. Por favor. Tem alguma coisa que está tocando sua vida hoje à noite, não sai sem falar com um de nós, para que a gente possa ajudar nisto aí. A palavra de Deus tem respostas, e a palavra de Deus vai nos ajudar e vai nos guiar, mas nós precisamos tomar iniciativa em fazer isso.